E, e aí hoje na live de quinta a gente vai falar um pouquinho sobre recomeços. Para quem não me conhece, está chegando agora aqui, meu nome é Miriam de Freitas. Sou especialista em autoconhecimento e gestão das emoções e estou aqui para levar para vocês um caminho mais leve e tranquilo do autoconhecimento, essa redescoberta aí que é se conhecer. Boa noite para vocês que estão entrando. Então nós vamos falar hoje sobre recomeços. Na última live nós falamos um pouquinho sobre encerramento de ciclos, né? E aí eu comentei até que na última semana, né, na quinta-feira passada, que se encerrou um ciclo para mim e que eu havia ficado bastante reflexiva, né, sobre isso e tudo. E aí eu comentei, né, sobre os ciclos. Então, e aí eu comentei também que os ciclos eles são um começo, um meio e um fim. Então, que é como se fosse a vida, né? E a vida, ela é vida de várias coisas. Então, não é vida só de pessoas, mas, por exemplo, vida dos alimentos, né? De animais, de lugares também, de comportamentos e hábitos. Então, assim, a vida, começo, meio e fim. Todo alimento tem um começo, onde ele nasce, ele amadurece, depois ele apodrece ou, na verdade, é comido, né? E aí, assim como os animais também, né? Eles também nascem, crescem e morrem. Então, o que acontece? Tudo faz parte de um ciclo. E aí a diferença entre eles é que uns ciclos são mais longos do que os outros. Então, uns são mais longos e outros são mais curtos. E aí, o que a gente precisa ver às vezes é a necessidade de encerrar alguns ciclos, porque como eu comentei até na live passada, que eu estou recapitulando um pouquinho para quem não participou, eu falei um pouquinho sobre a necessidade de a gente encerrar alguns ciclos. Então, ciclos também são acontecimentos, fatos que nos aconteceram, que passaram pela nossa vida alguma coisa, algum momento, e que às vezes é necessário também, às vezes, a gente encerrar isso dentro da gente. Ou então encerrar, às vezes, determinada coisa que está acontecendo na nossa vida e que não está bem, e que você, às vezes, não se sente bem com aquilo, então você precisa encerrar. Então, assim, às vezes é necessidade de a gente encerrar alguns ciclos pela nossa saúde mental. Então, quando que você vai olhar para isso? Você precisa encerrar um ciclo quando esse ciclo que você está no momento, ele tira a sua paz, onde ele afeta o seu emocional, onde você vê que não está... que você fica se questionando a todo momento se aquilo ali é o certo, se aquilo ali é o correto, se todas as vezes que você for fazer, às vezes tem que colocar muita energia, sabe, para concluir aquilo. Então, um exemplo, às vezes é num trabalho. Às vezes, você tá ali e aquele trabalho ali você faz ele com tanto peso, ele tira a sua paz todos os dias, ele te abala emocionalmente, você fica com picos emocionais, às vezes de raiva, de tristeza, de ansiedade, entendeu? As pessoas à sua volta também elas acabam não estando ao seu lado. Então, às vezes acontece várias coisas naquele ambiente de trabalho que ele chega a afetar a sua saúde mental. Então, às vezes é necessário a gente encerrar ciclos. Esse foi um dos exemplos até que eu comentei, né, sobre o fim de encerramento de ciclos, mas isso também vale para pessoas, como por exemplo para amizades que você vê pessoas que você anda, que está com você, mas não está ao seu lado, que não te apoia, que às vezes só fica zoando, por exemplo, só fica tirando sarro dos seus projetos, às vezes não tá nem aí, não te apoia, entendeu? Não te escuta, às vezes aquele que só quer receber, sabe, e não dá. São ciclos, são amizades que precisam ter ciclos encerrados. Poxa, Miriam, mas eu gosto tanto daquela pessoa. Tá tudo bem, né? Não é pra você não olhar mais na cara da pessoa, não é pra você tirar, às vezes, a amizade do seu ciclo, sim. Mas, às vezes, é necessário você se afastar, ver só de vez em quando, bater um papo de vez em quando, saber o que contar para essas pessoas. Então, são certos ciclos que, às vezes, eles precisam ser, às vezes, separados para ocorrer depois um fim mesmo, né? E aí eu comentei também na última live sobre os processos do ciclo, do fim do ciclo. Então, a gente tem sempre um ciclo na nossa vida, que nem eu falei, começo, meio e fim. E às vezes nesse ciclo, nesse fim desse ciclo, ele tem um processo todo que a gente passa. Então, o que é esse processo? Porque não é simplesmente acabou tudo ali, por exemplo, acabou aquele trabalho, acabou aquele casamento, acabou aquela amizade e acabou, e simples assim. Tem todo um processo depois desse fim.
E aí eu até comentei que esse fim também ele entra como a parte de um luto, quando a gente perde alguém. Então, quando a gente perde uma pessoa muito querida, a gente passa por um processo de luto. E ele é muito parecido com esse processo aqui que eu comento sobre esse ciclo do fim. Então, o que que ele entra? Ele entra aqui a parte de que eu comentei na última live, que a gente começa na fase de vitimização, que é a negação, né, de que não, tá tudo bem, não, aquilo ali não foi nada, né, que a gente nega aquele acontecimento. Tem também depois, às vezes, algumas partes que ela vem a raiva, que aí a pessoa fica com raiva, por exemplo, quando tem o fim de um vínculo empregatício, né, quando você sai de um trabalho, às vezes você passa por esse luto. Ele é um luto, todo fim é um luto também, né? E aí você passa por isso, então às vezes você passa ali, você fala, não, tá tudo bem, daqui a pouco você tá com raiva. E aí você fala, poxa, mas também aquele meu chefe, aquelas pessoas também não me ajudavam em nada, eu tinha que fazer tudo. E aí você começa a ficar com raiva, começa a ficar com mágoa. É um processo desse fim de ciclo. E aí vem depois, às vezes, uma negociação. A gente fala que é a barganha que acontece. E essa barganha a gente faz com nós mesmos e às vezes com Deus. Então, ou seja, a gente começa a achar algumas tentativas de falar que aquilo ali pode ser refeito, por exemplo, sabe? Então a gente às vezes impedir que algo de ruim aconteça pior, né? Ou seja, de alguma coisa que já aconteceu, mas aí às vezes você fica se culpando. Então você começa a fazer negociações, porque, poxa, se eu tivesse aquilo de volta, ai, mas aquilo ali se fosse tão bom, se eu tivesse de volta eu ia fazer diferente, porque eu gostaria muito daquilo ali de novo, porque, nossa, e você começa a fazer aquelas orações, às vezes aquelas súplicas, como se fosse uma negociação, uma barganha de que aquilo ali pode voltar. Só que quando acontece, geralmente, ciclos, encerramento de ciclos e fins, não existe uma volta, né? E aí o que acontece? Nessa negociação você se vê que aconteceu já, e já foi, já passou. E aí quando vem a parte da tristeza. Então essa tristeza é o que a gente precisa tomar um cuidado, principalmente em processos de lutos, quando a gente perde um ente querido, que é a parte de que a gente começa a ficar muito triste o tempo inteiro. A tristeza ela vai vir, a tristeza ela é natural nesse processo de fim. Qualquer tipo de fim vai haver essa parte da tristeza. O que vai diferenciar é o tempo que você fica nela. Às vezes você passa por um fim, por exemplo, você sai do seu trabalho e você fica triste depois, mas é um curto período de tempo, né? Às vezes você sente falta das pessoas que estavam lá, do que você fazia, do que você queria fazer, né? Então essa tristeza ela tem um curto período. E às vezes não, às vezes demora muito mais, quando principalmente é um processo de luto de uma pessoa que se foi. E aí é esse que é o detalhe que a gente precisa ficar atento, quanto tempo que dura essa tristeza, né? Porque essa tristeza contínua, diária, ela pode acarretar doenças como depressão, né, ansiedade, crises de pânico, né? Então, assim, pode vir várias coisas. Então, a necessidade de a gente olhar é a gente saber que a gente tem aquela tristeza, que ela está ali e que é importante a gente viver, passar por esse processo. Então, assim, como eu disse, ele é um processo natural. Então, ou seja, você vai viver aquilo. Então, você acolher essa tristeza, quando for para chorar, chora, quando for para ficar triste, fica. Mas, assim, se atentar ao fato de que, poxa, todos os dias e todos os instantes eu estou assim, né? E você passar por isso. E depois que você passa pela parte dessa tristeza intensa, às vezes ela vai ficando mais amena. E aí, quando ela vai ficando mais amena, você consegue ter o entendimento das coisas. Então, é quando você consegue ter um olhar de fora da situação. Sabe quando, às vezes, você tem um fim de um ciclo, acontece alguma coisa, um exemplo, você não tem mais uma amizade com alguém, acabou aquela amizade e depois você olha para trás, mas você olha para trás, não olha mais com rancor, você não olha mais com uma tristeza, mas você consegue olhar com um olhar de fora entre as duas pessoas, aquela amizade, você olha como se você tivesse vendo, por exemplo, numa TV um filme. Então esse olhar, né, ele já é um olhar de entendimento diferente. E a partir do momento que você tem esse entendimento, essa visão, você começa a ter um respeito à situação, porque você começa a entender. E depois que você tem esse respeito ao que aconteceu, vem a aceitação. Então, o que é a aceitação? Quando os seus sentimentos eles já estão atuando de forma mais serena. Então, ou seja, você não está em picos de raiva, em picos de tristeza, né, em picos de
mágoa. Então você já consegue olhar para aquilo de uma forma mais serena, contar para as pessoas, conversar sobre aquele assunto de forma mais serena. E aí aquilo ali para você, ela começa, às vezes que você até falou, ou para quem você está falando, começa a ficar até mais tranquilo de se falar. E aí quando chega nessa fase, você já tá aceitando, né? Então talvez, é que nem eu falei, né? Cada um tem o seu período, o seu time, que a gente fala, né? Então cada um tem o seu tempo, e de cada uma dessas fases tem pessoas que ficam às vezes nessa aceitação durante meses, durante anos, né? Mas às vezes não tem uma tristeza, uma raiva profunda, não tem nada disso, mas às vezes fica naquela aceitação do fim eternamente, né? Então assim, a partir do momento que você aceita que aquele fim houve na sua vida, você consegue tirar um aprendizado. Então, quando você consegue fazer esse aprendizado daquela situação, qualquer tipo de situação que acontecer de ruim com você, qualquer tipo de fim, qualquer final de ciclo, é importante você tirar um aprendizado. Porque só assim você vai conseguir ressignificar isso na sua vida para você prosseguir. E aí, que nem eu comentei, o mesmo acontece nos processos do luto. E aí, até na última live eu falei como lidar com tudo isso, né? Como você lidar com isso. E até eu comentei que esse trauma que acontece, né? O seu trauma, ele não é uma culpa sua. Mas a cura desse trauma, ele é responsabilidade sua total, né? Então, as coisas vão acontecer na nossa vida, né? Vai ter vários acontecimentos, a gente vai perder pessoas ao longo da nossa vida, vai acontecer às vezes coisas tristes com a gente, e os traumas, eles estão aí. E vai caber a gente saber como responder a isso, ou seja, como a gente vai curar isso. Então é responsabilidade total nossa. E aí, depois que a gente tem esse fim, né, desse ciclo, e a gente passa por todo esse processo do fim, a gente começa um outro passo, que é o recomeço. E é até o tema da live de hoje, né? Dei um resumão da última live para vocês. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre o tema de hoje, que é sobre os recomeços, né? Pois assim, né? Aí você fala assim, tá bom, eu já tô nesse processo, né? Eu já finalizei todos aqueles processos, né? Eu já passei por tudo, pelo entendimento, né? Pela parte do respeito, da aceitação, né? Já ressignifiquei na minha vida e eu já tirei os aprendizados. E agora? E agora, se realmente você saiu desse processo, se você não parou no meio dele e está indo e voltando, ou se você não está estagnado em algum desses processos, em cada uma dessas etapas, né? Então, ou seja, é hora de seguir em frente. E seguir. E o que é seguir em frente? Seguir em frente é pra frente. Ou seja, daí você fala assim, ué, Miriam, mas eu entendo que seguir em frente é pra frente. Aí eu te falo uma coisa, sabe, você vive às vezes reclamando do que aconteceu lá atrás. Vai conversar com alguém, vai contar para um amigo, né? Vai contar para um familiar. Nossa, mas aconteceu aquilo. Você acha que você já ressignificou? Você acha que você já curou, que você já está bem com aquilo para seguir em frente, e aí você vive reclamando daquilo, do que aconteceu. Você vive xingando, às vezes, aquela pessoa que estava naquele fato, naquele acontecimento, né? Você fica relembrando o tempo inteiro na sua cabeça o que aconteceu, como você poderia fazer, o que você poderia ter falado, o que poderia ser diferente, que não era para ser assim. E às vezes você fica até chorando pelo que você perdeu, pelo que aconteceu o tempo inteiro. E aqui eu saliento que eu tô dizendo em sentido de fatos e acontecimentos, e essa parte de chorar, não na parte do luto de pessoas, tá? Porque o choro do luto, ele quando ele é até superado, ele é um pouco diferente, porque ele vem com aquele choro um pouco mais de saudade, né? De felicidade, de uma dor, de que algo foi bom, né? E ou seja, aí você fala assim, poxa, Miriam, mas cada um tem seu time, né? Que nem você falou. Mas aí é isso que eu reforço pra vocês. É o tempo que você fica em cada um deles. E se você ficar muito tempo por exemplo, na tristeza, que nem eu falei, você pode levar à depressão. Então, a saudade, ela é diferente de tristeza, né? Então, você tem uma saudade, às vezes você fica ali um pouco triste com aquela coisa ali, mas aquela tristeza que você sente, né, o tempo inteiro, ela é diferente de saudade. Então, o que acontece? Você fica preso, às vezes,
nessas coisas, então significa que você precisa voltar no que te aconteceu, para poder rever o que exatamente, que fase do processo lá, lembra que eu falei de aceitar, de aprender, de tirar aprendizados, ressignificar, que parte ali você parou e você não fez para você ir em frente, porque se você tá reclamando, se você ainda fica murmurando, sabe, muitas vezes, e conta para uma pessoa, e fala para outra, e para outra chora, e fica xingando, e fica na sua cabeça relembrando aquele negócio o tempo inteiro, então significa que isso ainda está presente em você. E aí, é isso que você precisa olhar, né? Então, se você realmente... você passou por tudo isso, vai ser diferente. Você vai olhar e você vai conseguir falar sobre aquele processo, aquele acontecimento de uma forma calma, natural, sem ofensas, né? Sem mágoas, sem aquela raiva, sem uma tristeza enorme dentro de você. E isso que eu tô dizendo é para ser dentro de você. Não é realmente assim, porque eu tô tendo raiva pro outro, tal. Porque é dentro de você, é o que você sente. Não adianta você colocar pra pessoa, você não chorar, mas por dentro você tá uma tristeza enorme. Então, é isso que eu comento com vocês, porque assim, eu passei por vários lutos em um ano, né? Então até por isso eu trouxe os temas de encerramento de ciclos, né? Também de recomeços e tudo mais. Eu passei por vários lutos em um período de um ano. Eu perdi uma criança na minha família, eu perdi meu pai, um casamento, meu cachorro, entendeu? Então assim, eu posso dizer que eu tive vários times nesses processos. E ainda eu estou no processo de alguns e tá tudo bem, entende? Porque assim, são vários lutos que a gente vai passando pela nossa vida e a gente precisa passar por eles e ressignificar pra gente seguir em frente. E tem alguns que demoram muito mais do que os outros. Tem outros ainda que já foram sarados, foram curados e tá tudo bem. E tem outros que ainda estão ali, que precisam ser tratados, né? Então é para isso que você precisa olhar. Às vezes você tá passando por vários lutos também, vários encerramentos de ciclos, várias coisas, e aí você tá deixando lá de lado, sabe? Não, tá tudo bem, acabou, tá tudo bem, acabou. Isso vira uma panela de pressão. Acredite em mim, isso vira uma panela de pressão. Então é importante você olhar para isso, parar, rever, refletir, chorar o que tiver que chorar, ficar com raiva do que tiver que ficar com raiva. Todos esses processos vão se passar dentro de um luto, dentro de um fim de um ciclo. É o que eu comentei, a diferença vai ser o tempo que você vai estar em cada um deles, né? E aí, eu até mesmo, com todos esses lutos que eu tive, eu fiz alguns recomeços a qualquer custo, sabe? Então, eu vou dizer que isso não foi bom mesmo. Alguns foram bons e deu certo até, que aí eu tive que voltar, e teve outros que não, que eu achei que estava tudo bem e não estava. E isso afeta a nossa saúde mental, a nossa sanidade. Porque a gente às vezes acredita que tá tudo bem e que a gente precisa ressignificar rápido para seguir em frente rápido, né? Mas com isso a gente vai deixando toda a parte da tristeza lá, latente, quando a gente não passa por ela. Por vários processos a gente vai passando, às vezes a gente fala que tá tudo bem e já acha que aprendeu e parte para a próxima. Aí aconteceu alguma coisa, tá tudo bem, parte para a próxima. E a gente não vai passando por todos os processos que precisam passar. E aquilo vai ficando aqui, ó. Entende? Então essa tristeza, ela vai ficando, sabe, às vezes quando você passa por tantas coisas e você fala, não, mas eu tô bem, mas no fundo você sente que tá um aperto no coração, algo que você não sabe o que é. Às vezes é uma tristeza de que ela tá ali apertada. Essa tristeza tá ali dentro, às vezes apertando o seu coração. Talvez não tá te fazendo mal agora e não fez durante esse tempo, mas ela pode surgir. E eu digo pra vocês porque eu estava, quando eu passei por esses processos, né, e eu tentei deixar isso de lado, alguns ressignificar, alguns fazer mais rápido e tudo mais, eu vi que chegou um determinado momento que tava tudo ali e que parecia que a tristeza estava enorme, porque parecia que eu estava tudo bem por fora, mas por dentro não estava. E foi quando eu comecei a entrar em processo depressivo. E
E esse processo depressivo para você, você entra ele com uma facilidade porque você não vê, às vezes você não sente, você acha que está tudo bem. Dia após dia você vai achando que está tudo bem. Você passa um dia, não, hoje eu tô bem. Ontem que eu fiquei mal, mas antes de ontem também, mas hoje eu tô bem. Faz 5 dias que eu fiquei mal, mas hoje eu tô bem. E a gente vai passando por isso. E uma característica fundamental que leva a um processo depressivo é a quantidade de tempo que você fica triste. Então, um exemplo, se em uma semana você ficou triste a semana inteira e em você ficou feliz, tem alguma coisa que não tá bem, entende? Então, não adianta você falar, se é um dia sim, um dia não, você tá feliz também, tem alguma coisa que acontece. Não é todos os dias que nós estamos bem, não é todos os dias que a gente acorda bem, mas assim, a maioria dos dias tristes não é normal. Isso pode desencadear sim um processo depressivo. E então é por isso que eu falo pra vocês, cada um tem o seu time, cada processo tem o seu time também. Um luto de um divórcio, ele é totalmente diferente de um luto de você perder uma pessoa. Um luto de você sair de um trabalho, ele é totalmente diferente de você desfazer uma amizade. E um luto de você, às vezes, mudar também, você mudar de cidade, você mudar de lugar, ele também se trata de um luto, porque você deixa algumas coisas, você finaliza um ciclo ali. Então, esses fins de ciclos, eles vão caracterizar um luto depois. Então, às vezes, essas mudanças são muito boas, mas elas precisam também, dentro da nossa cabeça, ser tratadas no sentido de avaliadas e ver se realmente você está bem com aquilo, como que você está e como você quer estar. Né? Porque às vezes a gente acha que muitas mudanças, vou mudar de emprego, vou mudar de casa, vou sair daqui, e você vai deixando um monte de coisas e você não olha para ver o que realmente tudo aquilo causou ou o porquê que você fez tudo isso, entende? Então assim, é por isso que eu falo que é importante, porque toda tristeza ela fica ali dentro como algo que fica como se fosse pulsando, e cada vez vem mais um pouquinho e pulsa mais. E aí começa com uma pulsão, daqui a pouco vai aumentando e quando você vai ver, você tá com um aperto no peito, daqui a pouco aquilo começa a ir pro seu físico, porque você começa a ter dor no corpo inteiro, você começa a ter dores em coisas que você fala, poxa, eu nem sabia que tinha dor ali, você começa a ter algumas dores crônicas, alguns até adoecimentos crônicos nos seus dias e você acha que é porque é alguma coisa que você comeu, você acha que é pelo mau tempo e na verdade tudo é desencadeado pelo seu emocional. A partir também do princípio de que quando você tem a sua resistência baixa, você adquire doenças muito mais rápido. Então a resistência baixa, ela é decadente, né? Ela tem uma descendência, na verdade, de fatores de estresse, de ansiedade, de tristeza. Né? Então ele está totalmente relacionado a isso. Então assim, poxa, eu pareço que eu tô bem, mas eu não tô e eu vivo doente. Tem alguma coisa que não tá bem em você, no seu corpo. Porque o corpo, a parte física, ele tá trazendo só o que o seu emocional tá indo. Então, na hora que tá pra fora, significa que alguma coisa dentro já não tá bem. Há muito tempo. Porque na hora que ele vai pra fora e que você sente a dor, inclusive, que você sente dor, significa que lá dentro tá pegando há muito tempo algo. Então olha para os seus ciclos, olha para as suas tristezas, olha dentro de você e vê que às vezes tem alguma coisa ali que você precisa tratar, que você precisa curar, que você precisa olhar com carinho. Às vezes você está na fase final do ciclo, sabe? Que é de você às vezes aceitar, olhar aquela tristeza, acolher a tristeza, chorar, parar, rever. Às vezes é coisas poucas que você pode ir fazendo aos pouquinhos para você ressignificar tudo isso, né? Ou seja, tirar os aprendizados, aceitar, para você ter um olhar diferente de toda aquela situação, né? E aí você fala assim, tá bom, Miriam, eu já passei por isso, né? Eu já tô bem agora, mas e como que eu vou pra frente? Qual que é o próximo passo, né? E assim, como que eu vou falar pra você como que você vai seguir em frente. Você vai seguir em frente olhando pra frente. Como assim, Miriam? Presta atenção. Se você está andando na rua e você fica olhando para trás a todo momento, o que acontece? Ou você cai, ou você tropeça, ou você esbarra em algo ou em alguém,
E quando você precisa recomeçar, depois de um fim de um ciclo, quando você vai começar algo novo, e você vai recomeçar, às vezes acontece alguns tropeções, porque às vezes a gente fica olhando para trás. Sabe quando às vezes a gente fica até comparando o que aconteceu lá atrás? E alguns tropeções acontecem e tá tudo bem. Tá tudo bem a gente olhar para trás às vezes e ver que o que aconteceu eu não quero, que aquilo ali foi bom ou não foi, e trazer com a gente só aquilo que é o aprendizado que é bom. Mas é importante se atentar a quanto tempo e quantas vezes você está tropeçando. Porque assim, você entende que se você tropeçar o tempo inteiro, você tá ali andando e tá tropeçando, tá andando, tá caindo, tá tropeçando, você entende que você não vai chegar em nenhum lugar? A partir do momento que você anda na rua e você não olha para frente, você vai parar. Ou você vai parar em definitivo, ou você vai parar tropeçando, ou você vai parar esbarrando. Então, se você não parar e ver o que está acontecendo ali, se realmente você ressignificou, né, tudo, se você aprendeu com tudo, porque se você aprendeu, se você sanou, se você curou isso dentro de você, se você tratou o seu trauma, por que é que você está olhando para trás? Por que você não para de olhar para trás se você já corrigiu tudo lá? Ah, peraí, será mesmo? Será que não ficou um processo ali para eu passar? Será que não ficou alguma coisa ali para eu cumprir que eu não fiz? E tá tudo bem você começar algo novo e você falar, pera um pouquinho que eu já vou. E resolver. Só que se você for para frente, é olhar para frente. É você olhar para frente, respirar fundo, é você saber onde você quer ir e dar o primeiro passo. E aí, o que é o respirar fundo? O respirar fundo é refletir sobre o que você quer. Então, para você seguir, você precisa refletir, né? Com o que você quer, o que você sonha, né? O que você deseja e aonde você quer estar. E aí, esse parece que é simples, parece que é algo tranquilo, mas não é. A partir do momento que você passa por um fim de um ciclo, esperado ou não, né, acontece algumas coisas. O que? Até num trabalho, por exemplo, a gente sai de um trabalho e por mais que às vezes a gente não queria ficar lá, por mais que não tava legal, por mais que aquele momento já deu lá naquele trabalho, sabe? Mas aí o que acontece é que às vezes a gente não pensou no depois, porque a gente pensou superficialmente e talvez não planejou tanto. E aí quando você se vê hoje sem aquilo, você olha pra frente e fala, e agora? Porque os meus planos estavam com aquilo. Então, quando acontece às vezes algum tipo de encerramento de ciclo um pouco mais abrupto, que eu vou dizer, ou seja, do nada, assim, é o que é quando a gente às vezes até mais sofre. Por quê? Porque quando a gente sofre, que eu digo pra gente recomeçar, porque quando a gente olha, a gente tinha tudo, né? Então, assim, um exemplo, quando eu tive, né, o meu divórcio, eu olhei pra frente e eu falei, poxa, e agora? Porque todos os meus sonhos, todas as minhas metas, né, tudo que eu tinha planejado dos próximos anos, era com uma pessoa. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho que ir pra frente. Mas como que eu vou pra frente se tava tudo ali? Entende que às vezes aí eu vou e olho pra trás e falo, poxa, mas não, eu tenho que ir pra frente. Mas o que eu tinha lá atrás? Se eu ficar olhando pra trás, vai adiantar? Não vai. Entende? Então, assim, esse é um processo um pouco longo, esse respirar fundo que eu falo pra você refletir. Porque talvez seja nesse momento que você precisa rever todos os seus sonhos, rever todas as suas metas. E isso não é em um dia, não é em 2 dias, não é em uma semana. Esse processo de você respirar fundo e você ver o que você quer, talvez vai demorar dias, pode ser que demore meses, até você saber qual que vai ser o seu caminho a seguir, até você reestruturar, né? Porque o que você vai precisar também olhar para você ver quem que você é hoje,
Depois de um fim de um ciclo, você olha para você e você fala, quem sou eu sem aquilo? Porque eu com aquilo era uma coisa, e agora eu sem aquilo é outra coisa. E o que eu sem aquilo quero agora? Às vezes não surge ideias, não surge sonhos, não surge metas, não surge, né? Porque você tinha lá todas as vezes uma história dentro de uma empresa, por exemplo. Você tinha toda uma história ali dentro de um lugar, e aí você fala, poxa, agora eu tenho que sair daqui. Entende? Então esse processo, essa primeira parte do recomeço, não é para ela ser dolorida, porque você já trabalhou esse trauma lá atrás, mas é para ela ser muito pensada, reflexiva, para você trazer o que você quer daqui para frente. Porque assim, sabe aqueles ditados bobos que todo mundo fala, porque se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve? Mas é isso. Se você não saber aonde você quer ir, você vai ficar que nem bobo. Vai pra lá, vai pra cá, entra ali, entra aqui, vai em um trabalho, vai em outro. Em relacionamento, se relaciona com uma pessoa, não dá certo, com outra também não. E acontece ali, começa a conversar com umas pessoas, mas ninguém tá bom, sabe? Começa a se relacionar, que eu digo, conversar, né, com amizades novas e nada tá bom, mas é porque você não definiu o que você quer. É porque nada está bom porque você não sabe o que é bom. Você precisa parar e olhar para ver o que é bom para você hoje. Então é você rever mesmo todas as suas metas, todas as suas vontades, todos os seus desejos. E é por isso que eu falo para vocês aqui muito aqui no canal sobre autoconhecimento. Que é aí, que é principalmente quando a gente termina um ciclo, que a gente olha e fala e pensa, né, bastante sobre o autoconhecimento, que talvez a gente deixou lá atrás, né, algo, alguém, algum lugar, e acabou que era tudo o que a gente tinha. Porque a gente se anulou, porque a gente se deixou, porque a gente não olhava para nós mesmos e ficou tudo lá. Por isso que toda hora às vezes você está olhando para trás, ficou tudo lá. Só que se acabou e se encerrou, e é para frente que você precisa olhar, então é preciso desenhar esse novo para frente. E precisa desenhar para você não ficar principalmente perdido, para você não ficar perambulando por aí e você também não cair nos sonhos dos outros. Porque se você não tem um sonho, se você não tem uma meta, você vai cair na dos outros. E você vai fazer o dos outros e o seu vai ficar. E quando você se vê, já passou tanto tempo que você não fez nada por você mais uma vez. Então, esse respirar fundo, ele é um processo bem árduo no sentido de você desenhar. Mas aí eu falo árduo porque é bastante coisa. Imagina você acabou um ciclo e você tem que pensar no que você quer, sendo que já estava tudo desenhado. Parece que é cansativo, né? Parece que é triste. Mas olha só, você tem agora uma folha em branco na sua frente. Você tem o seu futuro, seja num trabalho novo, num relacionamento novo, numa cidade nova, numa casa nova. Você tem uma folha em branco para você fazer como você quer. O que você não fez antes que você gostaria de fazer? O que você tem de hobby que você nunca fez e gostaria de fazer? O que você gostaria de aprender, de ler? Onde você gostaria de ir? Onde você gostaria de estar? Então, essas coisas você pode colocar todas elas na sua folha em branco agora. Então, agora é o recomeço, é a sua folha em branco, para você colocar e escrever tudo aquilo que você quer fazer, tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você quer por direito seu, que é merecimento de tudo que você fez na sua vida até hoje. O que é merecimento seu, o que é merecido seu que você ainda não tem. Que você olha e você fala, poxa, mas eu fiz tanto, eu mereço tanto aquilo e que eu não tenho ainda. Então coloque isso na sua meta, coloque isso no seu sonho, na sua folha em branco. E é nesse momento de você respirar fundo que é que você vai colocar tudo isso. Você vai escrever suas metas, seus sonhos, o que você deseja, para você saber para onde você vai. Entende? E aí, você precisa
Depois olhar para você de novo. E o que é esse olhar para você que eu falo aqui? É você se acolher com tudo o que você pensou do futuro. Você vai colocar um monte de coisa, por exemplo, no papel, vai pensar um monte de coisa, vai refletir sobre dezenas de coisas que você quer. É importante escrever, colocar no celular, num notepad, num Word. É bom você colocar para fora essas ideias de tudo que você quer. E depois disso, você olha para você e olha para tudo aquilo ali escrito e pensa: como eu estou me sentindo com tudo isso? Faz sentido tudo isso para mim? Faz sentido eu querer essas coisas? Porque o que acontece? Quando, por exemplo, às vezes a gente tá num trabalho, a gente precisava, um exemplo, fazer um determinado curso. E a gente precisava fazer um determinado curso, vou colocar um exemplo, tá? Às vezes a gente precisava fazer um curso de Excel. Tinha que fazer um curso de Excel e estava lá nas suas metas que você tinha que fazer, e você tinha que fazer esse curso de qualquer jeito. E aí você colocou lá como uma meta sua, que você tinha que fazer, acabou, saiu do trabalho e você não fez esse curso. E aí você acaba escrevendo lá que você quer fazer um curso de Excel. É nesse momento que você vai olhar para você e vai pensar assim: eu quero mesmo fazer esse curso? Ou era a empresa que queria e acabou colocando em mim que eu tinha que fazer isso? Será que as coisas que eu quero desenvolver para mim vai fazer cabimento o curso de Excel? A carreira, o que eu estou fazendo e o que eu quero fazer daqui para frente, tem cabimento fazer um curso de Excel? Então, é nesse momento que você precisa olhar para tudo aquilo, porque às vezes a gente coloca alguns sonhos e algumas metas junto com outras pessoas, junto com outra empresa, junto com outras pessoas de amizade, de relacionamentos, no casamento, que hoje não faz mais sentido, porque não tem mais aquela pessoa, porque não tem mais aquilo, e aí é aí que você olha e fala: será que realmente era o que eu queria, ou eu estava fazendo um pouco pelo outro? E tá tudo bem fazer pelo outro, tá? O que eu estou dizendo é que agora cabe a você colocar o que você quer pra você, sem interferência de ninguém. O que você quer pra você legitimamente, entende? Então, o que você realmente quer. E aí, você olhar para tudo isso e você às vezes riscar, tirar, ou às vezes falar: é isso mesmo que eu quero. E aí você já sabe aonde ir, né? Então você sabe aonde você quer ir, e a partir do momento que você tem isso em mãos também, você consegue dizer para você mesmo aonde você quer ir, com quem você quer estar, quais são as pessoas que vão te ajudar a chegar nesse lugar, nessas coisas que você quer, nesses seus sonhos, nessas suas metas. Porque às vezes a gente tem ali um monte de sonhos e metas, mas tem coisas que não condiz com pessoas que estão à nossa volta. E é o que eu falei, não é pra você nunca mais olhar na cara da pessoa, não é pra você deixar... Não, mas tem algumas pessoas que às vezes elas vão estar ali, que talvez não precisam estar mais no seu dia a dia. Elas não precisam estar mais no seu dia a dia porque elas não vão estar ali junto dos seus sonhos. Entende? Então, assim, cabe a você refletir o que é importante para você. Se é realmente você ter o seu sonho realizado, a sua meta cumprida, seus objetivos conquistados, ou é você às vezes ter uma pessoa que às vezes não te encoraja, que não está do seu lado, que não te coloca para frente, que te coloca muito para longe dos seus sonhos, na verdade. Então cabe a você refletir o que faz sentido para você, né? E aí você vai, a partir do momento que você sabe, que você tem já essa lista, que você sabe claramente o que você quer, você sabe para onde você ir, você sabe quais são as pessoas, né, que vão estar ali com você ou não, e as coisas também. É nesse momento também que você pode olhar agora nesse recomeço, olhar para todas as suas coisas físicas mesmo, coisas físicas, né? E você olhar e falar assim: o que faz sentido para mim agora? Porque às vezes você tem um exemplo, determinado vaso, você tinha lá, você nunca gostou desse vaso, entendeu? E aí agora que você mudou, por exemplo, de casa, você tem a possibilidade de não levar esse vaso, entende? Então é isso que eu quero dizer. Quando você olha, você sabe, quando você sabe o que você quer, tem algumas coisas que elas não vão fazer mais sentido e elas vão precisar sair da sua vida. E está tudo bem.
E está tudo bem também você manter outras coisas ali porque você quer, porque você deseja, por mais que às vezes não tenha algum tipo de utilidade, mas às vezes tem coisas sentimentais envolvidas e está tudo bem também. Então, você precisa, ali você já sabe, com tudo que você já tem claramente o que você quer, você sabe então, que eu comentei, as pessoas que precisam estar do seu lado, os lugares que você tem que frequentar agora. Então, se você sabe o que você quer, você sabe os lugares que você precisa frequentar. As pessoas você já sabe, os lugares agora que você também precisa ter para ir em frente. E aí você precisa fazer o quê? Já respirou fundo, já olhou para você, né? Você já sabe agora onde você quer ir, com quem e para qual lugar. E aí você precisa dar o primeiro passo. O que é dar o primeiro passo, Miriam? É ter uma primeira atitude. Não adianta você colocar e elencar várias coisas que você quer se você não dá o seu primeiro passo. Então, por exemplo, eu me mudei de casa, né? Mudei de estado praticamente, e literalmente. E aí, o que acontece? Eu decidi, né, que com o fim dos ciclos que aconteceu na minha vida, eu queria me mudar de casa. E aí, quando eu pensei, eu refleti, será que é isso mesmo que eu quero? Poxa, sim, aonde eu quero estar, onde eu quero estar, onde eu quero estar. Então, eu escolhi o lugar que eu estou hoje, refletindo sobre onde eu gostaria de estar. E a partir do momento que eu olhei para mim, eu falei, aquilo ali é o que eu quero? Sim. Está bem? Sim. Com as pessoas que eu quero? Sim. Então, ali é para onde eu vou. Eu tive a atitude de ir, por exemplo, no lugar para conhecer melhor, para olhar o bairro, para olhar as casas, para olhar, por exemplo, como funcionava tudo. Então, eu tive a atitude de sair dali para ir olhar, ver como que é e tudo mais. Procurar, às vezes, um lugar para morar novo. E deu certo. E aí eu achei um lugar novo, maravilhoso, e partiu deste primeiro passo, né? Esse primeiro passo também aconteceu, por exemplo, quando... Lembra que eu comentei com vocês que eu estava entrando em um processo depressivo? Quando eu olhei para mim, eu falei que eu não queria isso para mim, que por mais que me aconteceu um monte de coisas, eu tinha que ressignificar e tinha que passar por isso, porque eu não queria ficar tomando remédios, vivendo de remédios, né, depressivo. Então, eu tomei a atitude de não querer. Então, esse foi o primeiro ponto. Não adianta você falar assim que não gosto de remédio, o remédio está me fazendo mal, o remédio não quero tomar ele. Você precisa ter a atitude primeiro de não querer. De não querer, mas de não querer e fazer algo por isso. Não é simplesmente abandonar o remédio, porque nem é para fazer isso, né? É lógico que você precisa ter um acompanhamento. Eu tive um acompanhamento médico, e aí quando eu deixei o remédio, tudo foi sobre acompanhamento também e tudo mais. Então você precisa desse acompanhamento médico, mas o que eu digo para vocês é que você precisa ter essa primeira atitude de querer de verdade. Quando eu decidi querer de verdade, eu mudei, coloquei uma chave em mim de que eu precisava me esforçar para ficar bem, eu precisaria me esforçar para ficar feliz. Sim. Precisamos às vezes nos esforçar e muito para ficar feliz diante das coisas que nos acontecem. Não vai ser às vezes um processo natural, simples, ficar feliz depois que a gente perde um ente querido. Inclusive, se a gente não fizer isso, a gente vai cair na tristeza contínua, né? Então, ou seja, às vezes teve muitos dias que eu precisei me forçar a ficar feliz, me forçar a rir. E foi quando eu me forcei também a ir fazer dança. Então, eu me inscrevi, né? Fui na aula de dança a primeira vez, para começar a ter aquele convívio social, aquela energia diferente que eu sabia que eu tinha, que eu gostava muito de aulas de dança. Então eu voltei e tomei a atitude de ir dançar. Isso tudo também baseado em coisas processos, né, com psicólogo que foi instruindo, né, fazer essas coisas, por isso que eu digo para vocês. E esse primeiro passo ele é fundamental. Então não adianta você querer recomeçar, você colocar na sua cabeça, você desenhar um monte de coisa, ficar só pensando ali, saber o que você quer e não ter uma atitude. Então esse primeiro passo é só uma coisinha que você precisa fazer para ir
pra frente. E aí você também conhecer outras pessoas, é você ir, por exemplo, frequentar lugares que você gosta e você conhecer pessoas novas, se abrir a conversar também a novas pessoas, a novos grupos, isso em uma nova carreira também. Então, se você tem a intenção de ir para uma nova carreira, você precisa dar esse primeiro passo, que é o quê? Às vezes estar ali fazendo um curso daquela nova carreira, conversar com pessoas daquele mesmo ambiente. Então, ou seja, aquela ambiência, olhar mesmo para a ambiência, que são as pessoas, os lugares que você frequenta, que sejam parecidos com o que você quer. E você se ambientar nesses lugares novos para você, né? E depois de você dar esse primeiro passo, e aí você precisa continuar. Às vezes você precisa de muita força de vontade, você precisa de muita garra também e se tornar feliz também para fazer, para executar de novo aquilo, porque aí ele vai continuar sendo o segundo passo, né? Que é, por exemplo, novamente na aula, né? Que é você às vezes ir no curso que você quer, você conversar, puxar papo com pessoas de um certo grupo que você deseja estar. E aí também, né? Aquele recomeço, né, que parecia mais pesado, mais denso, mais arrastado, sabe? Que, nossa, eu vou ter que fazer tudo isso de novo e tudo mais. Ele começa até a ficar mais leve, porque começa a ver coisas novas. E aí você começa a ter pensamentos novos, novos ares. A sua preocupação, entende que ela muda? A sua preocupação, ela começa a mudar daqui de trás, ela começa a ir aqui pra frente. Então, às vezes, você deixa um pouquinho mais as coisas lá atrás de uma forma mais natural, porque você tem um novo ciclo de pessoas, de lugares, de trabalho, de relacionamento e tudo mais, e isso você tem novos ares. E esses novos ares, novas conversas, novo céu, nova vizinhança para ver e tudo mais, ela vai se tornando algo bom para você, porque você vê coisas diferentes e você vai abrindo os olhos num sentido de que, nossa, que diferente, nossa, que diferente, nossa, que diferente. E aí acaba que você vai deixando que aquele recomeço seja doído, seja dolorido, sabe? Porque você já começou a se empolgar com as coisas. Então, para você dar o terceiro passo, o quarto passo e continuar a sua caminhada, vai ser muito mais fácil, muito mais tranquilo e muito mais leve, né? E aí você vai falar assim, né, que tem algumas pessoas que eu conheço, inclusive, que não gostam, né, de coisas novas, que tem medo do novo, tem medo de mudanças. Mas aí eu falo pra vocês uma coisa, ruim mesmo é você permanecer lá atrás, onde um lugar que você não está bem, um lugar que não te pertence mais, um lugar que não te fez bem, pessoas que não te fez bem ou que não está fazendo, tá? No presente. Então, assim, pior do que ter algo novo é você continuar na onde você está. É você continuar, às vezes, aonde não está bem, aonde não está bom para você. Então, assim, cabe a você escolher, né? A gente tem alguns tipos de recomeços mais dolorosos, mais inusitados mesmo, né? E às vezes a gente também passa por alguns momentos que a gente, que nem eu falei, né? Passa rápido alguns tipos de encerramento de ciclos e que de repente a gente é obrigado a viver aquilo. Então a gente talvez não queria viver aquele fim de ciclo. E a maioria dos fins de ciclos também acontecem bastante mais assim, mais abruptos mesmo. E aí a gente tem que viver e se ver obrigado, né, a viver aquilo. Só que a gente precisa ter um olhar de que um novo começo, ele quer dizer uma nova oportunidade de fazer diferente. Você lembra da folha em branco que eu falei, que você tem? Então assim, olha com bons olhos, né? Olha com o coração mais aquecido de que tem muitas coisas novas que podem vir e que você pode desenhar essas coisas novas, você pode fazer essas coisas novas, né, para você. Então, assim, que nem eu comentei, tem pessoas que não gostam, né, de mudanças de fim de ciclo, mas porque às vezes temem o novo, porque não sabe, prefere ficar acostumado ali naquela coisa que estava acontecendo do que viver algo novo. Só que o novo, ele pode trazer o que você quiser,
A partir do momento que você desenha, a partir do momento que você pensa, que você coloca objetivos, metas naquilo que você coloca para você, aquilo ali pode ser novo e pode ser algo maravilhoso para você. Então cabe a você mesmo desenhar isso para você ver o que você quer no seu futuro, né? Então assim, da última vez eu coloquei até algumas afirmações, né? Quem tá passando por um final de um ciclo, né? Quem tá passando por alguns processos, assim, que ainda esteja nesses processos, eu coloquei algumas afirmações para vocês, que foi sobre... Eu agradeço, né, os ciclos que se fecham hoje e eu aceito os novos ciclos que me traz hoje. E também que eu me liberto de toda dor e todo sofrimento manifestado. Que a partir de agora estou curada. E tem agora o do recomeço, que é eu estou pronto. Eu estou pronta para continuar, eu estou pronta para ir. Eu aceito receber o novo em mim. Se vocês gostaram, me pede aqui, ó, que eu vou colocar nos stories para vocês guardarem essas frases, essas afirmações. Que nem eu falei, o nosso pensamento, eles são os nossos, são o que nos guia, né? Então, se você continuar pensando naquilo no seu passado, se você ficar pensando lá atrás, se você ficar remoendo aquilo, você vai trazer ele para o seu presente. E se foi passado, é passado, acabou. Então, a partir de agora, aceita para você que é para frente que você precisa olhar. E quanto mais você olhar para frente, menos tropeços vai ter. Lembra? Olhar para trás, você vai tropeçar. Então, quanto mais você olhar para frente, menos tropeços você vai ter. E menos você vai se machucar, menos vai ser menos dolorido, entende? Porque se você olha para trás com dor, o presente também vai estar com dor. Se o passado teve dor e você está lembrando ele no presente, o presente também vai ter dor. Então cabe a você escolher, é você que escolhe, entende? Se você quer ter essa dor de novo, hoje e todos os dias. Ou se você quer deixá-la lá, entender, ressignificar ela, tirando os aprendizados, fazendo a aceitação dela, passando por todos os processos da negação, da tristeza, aqueles que eu comentei com vocês, né? Então, assim, cabe a você escolher o que você quer para você hoje, para você fazer o seu recomeço. Então, chegamos ao fim da nossa live, falando um pouco de recomeços. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido para vocês. Vou postar essa live aqui dentro lá do feed, né, do Instagram. E aí quem pegou só o finalzinho, quiser ir lá ver e tudo mais, depois comenta o que fez mais sentido. Fala pra mim, manda um direct também, o que fez mais sentido, o que mais gostou, o que às vezes ainda tá incomodando nesse recomeço, ou talvez no final de um ciclo, né? Então conta pra mim, eu vou adorar saber, eu vou adorar ajudar vocês e conversar um pouquinho. Combinado? Semana que vem tem mais. Estamos finalizando o mês de março e eu vou contar pra vocês que em abril eu não vejo a hora de chegar porque tem muita coisa nova pra vocês. Então fica comigo. Semana que vem tem mais e nas próximas semanas muito mais. Combinado? Um beijo pra vocês que entraram aqui, tá? Eu não tô conseguindo rodar aqui, mas teve... agora foi. A Marli que entrou, o Fábio, o Diego, Jaqueline, o Guido, a Confeitaria Doce Sabor também. Teve outros aqui, eu não tô conseguindo rodar tudo, que entraram aqui comigo e eu agradeço grandemente todos vocês que estão aqui comigo. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Nos vemos nos stories também. Um beijo, tchau, tchau.